Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje está no ar. E vamos falar sobre georreferenciamento. Vamos conhecer a importância desse procedimento e as suas razões. Então fique ligado, o programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. Você já ouviu falar em georreferenciamento? Muitas pessoas não conhecem e hoje vamos falar sobre esse procedimento que é de interesse de todos e principalmente do proprietário rural. Georreferenciamento é tornar conhecidas as coordenadas de um dado sistema de referência, como a imagem de um mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica. Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas pertencentes ao sistema no qual se pretende georreferenciar. Com a nova lei, toda propriedade rural deve ser georreferenciada. Por isso, vamos conhecer como funciona esse procedimento. O georreferenciamento de propriedades rurais, ele adveio de uma lei, né, visando a regularização fundiária do Brasil. Georreferenciamento, na prática, é o levantamento topográfico de uma propriedade com a amarração nos marcos do IBGE, um levantamento que é feito com equipamentos de alta precisão, onde o imóvel será localizado sem com que haja a possibilidade da sobreposição de um outro documento, de uma outra escritura naquela mesma área. Ou seja, é a localização do imóvel, da propriedade rural no globo terrestre. A partir do momento que é feita a georreferência de uma propriedade rural e que ela é homologada e aprovada pelo INCRA, certificada pelo INCRA e levada a cartório, né, o INCRA mantém um banco de dados desse levantamento, né? Como ele é georreferenciado, ou seja, ele tem uma localização exata no globo terrestre, tem uma coordenada única, exclusiva, né? A partir desse momento, qualquer outra tentativa de um vizinho ou de um grileiro ou qualquer outro tipo de ação que queira fazer, pegar um documento e levá-lo a registro, levá-lo ao INCRA, que sobrepõe aquela área, ela será identificada imediatamente pelo INCRA e ali suscitará-se uma dúvida com relação àquele levantamento. Ou ele está com a razão, está feito um trabalho, está fazendo um trabalho correto, e o anterior não, ou vice-versa. Ou seja, naquele momento encontra-se um problema e não é possível que haja sobreposição. O governo federal, quando editou essa lei, ele dizia que identificaria 200 milhões de hectares que não teriam registros adequados, ou seja, que esses 200 milhões de hectares grilados seriam desvendados e, portanto, regularizados, né? Quer dizer, na verdade, exatamente isso. O grileiro, isso não é raro, até hoje acontece isso. Haja vista, por exemplo, o trabalho recente que foi feito na Agência Ambiental, questionamento da Agência Ambiental e do Ministério Público, de que as reservas legais dessas propriedades estão sobrepostas, 2, 3 andares. Se fosse exigida a georreferência para esses trabalhos, esse caso não teria ocorrido. Uma vez decidido pelo proprietário que ele quer fazer a georreferência, obviamente a legislação exige que ele faça, em alguns casos, como transferência, mudança de titularidade, remembramento, desmembramento. Uma vez exigido essa geo, quer dizer, chegou no ponto que ele tem que fazer, ele vai contratar um profissional legalmente habilitado, né, para executar esse trabalho. Esse profissional estará munido de um equipamento de alta precisão, que são os hoje comumente conhecidos como GPS topográfico ou geodésico, né? Obviamente outros equipamentos podem ser utilizados, mas estão completamente fora da realidade, da dificuldade encontrada para se fazer uma geo com esses equipamentos. Portanto, realmente o popular hoje são os GPS, né, de precisão geodésica. Esse profissional vai a campo, ele vai transferir um marco do IBGE para dentro da propriedade, vai usar os marcos do IBGE como base para transferir as coordenadas para dentro da propriedade, criando-se aí um marco de primeira ordem, e a partir desse marco ele vai levantar os demais vértices do imóvel. As dificuldades hoje com levantamentos feitos com GPS é muito menor do que quando se fazia isso com equipamento ópticos, né, teodolito, etc. Por quê? Não há necessidade de você percorrer todo o perímetro do imóvel onde não hajam os vértices nessa propriedade. Então você vai instalar um equipamento, você vai transferir as coordenadas para dentro da propriedade, fazer um marco de apoio. Feito esse marco de primeira ordem, você vai instalar um equipamento de GPS ali e vai pegar um outro equipamento de GPS e vai instalar ele em cada vértice do imóvel
e aguardar que eles façam a leitura, o tempo necessário, inclusive exigido por lei, para que ele faça a leitura. Você vai retirar esse equipamento, passar para o próximo ponto. Se esse próximo ponto, por exemplo, for a 3 metros, você vai ter que mudar o equipamento para 3 metros. Se esse próximo ponto, próximo vértice, for a 3 quilômetros, você pode simplesmente entrar no seu carro, pegar o equipamento, ir pela estrada e chegar no próximo ponto sem que você tenha que abrir picadas, o que era antigamente muito trabalhoso, né? Quer dizer, então, assim funciona a operação. Tem que ter, obviamente, um guia na propriedade que conheça todos os vértices. O proprietário, se possível, tem que estar com a planta da propriedade, já de outros levantamentos, para verificar esses vértices. Quer dizer, então, realmente é um trabalho de muita precisão. Tem que ter atenção nesse momento, porque, na verdade, isso levado a registro, você vai estar consolidando aquele domínio, né? E para que você evite problemas futuros. A gente instalou aqui a que a gente chama de base, é o marco base, e estamos fazendo o transporte de coordenadas das bases do IBGE, que a gente julgar mais próximas e mais convenientes. Então, nós instalamos essa antena GPS nesse marco geodésico e ele está rastreando, já fazem 7 horas, os sinais GPS dos satélites disponíveis no momento. No caso aqui, ele está rastreando 10 satélites, para a gente ter uma precisão muito boa nesse marco. Isso aqui é um marco de segunda ordem, né? O de primeira ordem são os do IBGE, que tem em Brasília, em volta, quase todas as capitais tem. Depois a gente vai fazer a transferência dessas coordenadas para cá e ela vai abaixo de 10 centímetros vai ser o erro dessa coordenada. Paralelo a isso, nós estamos fazendo no campo agora um levantamento de todas as deflexões do perímetro do imóvel, assim, para a confecção da planta. Cada esticador vai ter um marco de concreto, né? E nós vamos instalar um aparelho desse só com menos tempo, mais ou menos uns 20 minutos, para atingir as precisões. Mas é até que se adquira a precisão necessária, 20 minutos ou mais. Acontece muito de você ir a campo, fazer um levantamento, ficar lá um tempo razoável para a obtenção daquelas coordenadas, e quando você chega no escritório, por um problema ou outro, você não confere a precisão necessária, você não atinge a precisão necessária. Você tem que voltar a campo e levantar novamente aquele ponto. Portanto, esse tempo ele é um tempo mínimo, mas não tem um tempo máximo. Às vezes você não consegue a precisão com esse tempo. O tempo aí está em segundo plano. O importante é que você chegue no escritório e obtenha uma precisão mínima exigida por lei. Na verdade, os equipamentos óticos são muito bons, as estações totais, né? São muito boas, muito precisas. Talvez até eu diria que o GPS tem que ser muito bom para conferir a mesma precisão de um equipamento óptico, né? Mas os equipamentos hoje de GPS são muito bons, são muito precisos, né? Tem equipamentos de GPS aí que dão uma precisão milimétrica, né? E realmente a precisão não chega a ser uma vantagem com relação ao outro, mas a operacionalização é monstruosamente mais facilitada com o GPS, né? Uma vez que você pode ir de ponto a ponto, você não tem que fazer o caminhamento de um ponto para o outro. Então você evita derrubadas, você evita desmatamento, você evita uma série de problemas que era oriundo da metodologia antiga. Neste caso aqui, a expectativa é atingir menos de 10 centímetros. Mais de 10 centímetros é refugado, tem que se fazer o serviço de novo, né? No caso do perímetro, nos deflexões ou cantos do imóvel, a expectativa é menos de 50 centímetros. Como esses aparelhos são muito bons, é muito difícil você não atingir essas precisões, né? Isso aqui a gente consegue 1 milímetro, 2 milímetros de erro. Nos cantos das deflexões, a gente consegue 2 centímetros, 5 centímetros no máximo. A precisão é facilmente atingível, só deixando uma exposição, deixando a antena GPS trabalhar, né, com aparelhos igual a este, com a configuração igual. Você chega na deflexão do canto do imóvel, onde é a divisa deste imóvel com o outro, qualquer confrontante aí, crava-se o marco e instala-se uma antena. E espera-se 20 minutos, mais ou menos. Em torno de 20 minutos é o bastante nesse modelo de aparelho. E parte para outra deflexão, tudo a pé ainda, até fechar o perímetro do imóvel, ter o levantamento completo do perímetro do imóvel.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e vamos continuar falando sobre georreferenciamento. É daqui a pouco. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. Estamos de volta do intervalo e no programa de hoje estamos falando sobre georreferenciamento. O que é isso? Qual o seu fim, o seu objetivo? Uma das grandes preocupações dos especialistas são os entraves, como os altos custos e principalmente a demora para que esses documentos sejam liberados pelo INCRA. Olha, os entraves principais ainda são, desde o início, o alto custo desse trabalho. Eu, apesar de prestar serviço nessa área, eu entendo que o custo ainda é muito alto, o produtor rural está muito sacrificado com essa obrigação que lhe foi imposta, né? Até acreditamos que esse trabalho deveria ser feito pelo próprio governo, mas infelizmente esse ônus ficou mais uma vez para o produtor rural e eu acho que esse é um grande entrave, é o custo alto mesmo e eu quero ver o que vai acontecer quando a legislação valer para todos os imóveis do Brasil, que agora em novembro a legislação prevê que todos os imóveis deverão ser georreferenciados e aí a gama, o universo de imóveis vai aumentar em demasia. Você vai pegar os imóveis menores que realmente coincidem com os produtores menos capitalizados, e isso vai ser um grande entrave, né? O outro entrave que nós observamos é a morosidade do processo, né? Tínhamos um problema técnico antigamente por falta de marcos do IBGE, falta de estrutura, de rede. Isso foi resolvido, né? Tecnicamente hoje você consegue fazer uma geo com uma certa facilidade do ponto de vista de operacionalização. O maior entrave é que você entra com esse processo no INCRA e ele simplesmente fica lá por uma longa data, atrapalhando todo mundo, atrapalhando o produtor que quer vender ou comprar sua propriedade, desmembrar, doar, né? Os cartórios não podem fazer o registro porque se faz o registro com a georreferência. Então o maior entrave é esse. O georreferenciamento de imóveis rurais foi criado pelo ordenamento jurídico brasileiro em 2001, através da Lei 10.267. Na verdade, o que pretendia o governo federal com a criação do georreferenciamento? Pretendia nada mais do que a regularização fundiária de todas as propriedades rurais no território brasileiro. Foi criada, então, a Lei 10.267, que modificou substancialmente a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973, disciplinando no seu conteúdo que, a partir de 2001 e com prazos diferenciados em decreto, os imóveis rurais brasileiros terão que obrigatoriamente ser georreferenciados. É imperioso salientar ao telespectador do programa Engenharia na TV o histórico fundiário de ocupação do território brasileiro. Inicialmente, as terras que hoje ocupam o nosso território, que fazem parte do nosso país, foram ocupadas pelos portugueses pelo direito de conquista. Ou seja, no início, todas as terras eram públicas, pertencentes à coroa portuguesa. Após a ocupação do território brasileiro e a distribuição
fundiária foram criadas as sesmarias e até antes mesmo as capitanias hereditárias. Essas capitanias constituíam em imensidões territoriais, em vastidão territorial imensa, onde eram atribuídas a poucos amigos do rei a administração daqueles territórios. Portanto, o que a gente pode salientar em termos jurídicos é que o Brasil, em virtude dessa ocupação, possui hoje, em virtude desse resquício, uma situação fundiária um pouco complicada. Sob o ponto de vista jurídico, a importância do georreferenciamento resume em apenas uma palavra: segurança. O georreferenciamento surge como um importante instrumento a fim de efetivar a segurança jurídica dos imóveis rurais. E como? Delimitando com precisão todas as poligonais existentes nos imóveis rurais. Atualmente, no Brasil, nem todos os imóveis rurais precisam ser georreferenciados. A partir de 11 de novembro de 2011, através do decreto 5.559, todos os imóveis terão que ser georreferenciados, a fim de garantir, em primeiro lugar, maior segurança jurídica em relação a existências, garantir segurança fundiária aos proprietários rurais. E, em segundo lugar, garantir com precisão a existência daquele imóvel em determinado espaço físico. A intenção é maravilhosa, é consolidar domínios, é evitar a grilagem de terra. Então isso é um benefício muito grande para o produtor rural. Eu acho que, na verdade, existiam outros sistemas de identificação de propriedades e a georreferência veio para sobrepor tudo isso e botar uma pedra em cima desse assunto. Ou seja, o imóvel georreferenciado ele é indiscutível, o domínio, os seus limites, confrontações são indiscutíveis, desde que aprovado no INCRA. Quer dizer, então o benefício é muito grande, não só para o produtor, para a propriedade, como para o Brasil, né? Agora, o entrave que nós estamos vendo nisso é realmente a morosidade, a dificuldade do processo andar. Particularmente, conheço processos que ficaram 5, 6 anos em análise na autarquia fundiária. Isso, no Estado democrático de direito, como o nosso, não é razoável. Essa demora excessiva vem prejudicada em muito o produtor rural, o proprietário. O INCRA tem se esforçado muito, já editou uma segunda norma para a gente seguir, né? Nós estamos na de número 2, ela é bem menos burocrática, mas falta ainda quantidade de técnicos para ajudar a certificação, porque o processo é um pouco, apesar de ser tudo digital, tudo é um pouco burocrático, né? Então, se tivesse um pouquinho mais de gente para acompanhar, porque são vários imóveis, eu calculo que mais ou menos 1% a 2% dos imóveis do Estado já estejam certificados. Veja bem, eu tenho feito palestras sobre esse assunto, Brasil afora.